Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Criptográfico, aqui quem fala é o Tainan. Nesse vídeo de hoje eu vou atualizar a situação sobre o Bitcoin, comentar sobre a minha operação que ainda está aberta na Ethereum. Primeiramente, se você ainda não é inscrito aqui no canal Criptográfico, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, deixa o like para dar aquela força. E se você ainda não tem conta na corretora Prime XBT, que é uma das corretoras que eu venho utilizando para fazer as operações, aí embaixo vai ter um link para você criar a conta. Se você já tiver a conta, vai ter um voucher que te dá 25% de desconto nas taxas. Vai estar aí na descrição do vídeo e fixado no topo dos comentários. E galera, essa corretora, se você não sabe fazer trade, ela tem um sistema de copy trade, tá? Que te permite copiar as operações de trade de outros usuários de forma automatizada. Você pode aqui ver os dados de desempenho histórico deles, avaliar, escolher quem que você vai seguir ou não dentro da plataforma. E tem tudo aqui, tá? Tem bastante coisa aqui nessa corretora, uma corretora de Forex, tem ativos aí como petróleo, SP500, tem muita coisa aí para quando o mercado de cripto está ruim, você tem outras oportunidades de estar operando, beleza? Bem, então vamos falar da situação do nosso queridinho Bitcoin, o que está acontecendo hoje, né? Bitcoin praticamente aí caindo quase 4% hoje. Isso, na minha visão, galera, se dá porque o Bitcoin está acompanhando os outros mercados. A gente agora chegou na temporada de balanço e a gente tem que lembrar que tudo subiu muito aqui durante o ano de o início de 2023, tá? A gente está falando do Bitcoin subindo 100%, a gente está falando de bolsas americanas subindo bastante, a gente está falando da Apple subindo 30%. Tá? Então, assim, tudo subiu bastante aí nesse início de ano, o mercado ignorando completamente o fato de que as taxas de juros nos Estados Unidos elas estão aí no maior patamar dos últimos 15 anos, o mercado simplesmente não está nem aí para isso e resolveu subir. Só que agora entrou na equação a variável chamada simetria, né? O mercado ficou indo só para um lado, só subindo. E agora a gente pode estar diante de uma correção, porque no caso do Bitcoin, por exemplo, essa subida encontrou uma região de resistência extremamente importante, que é a região dos 30 mil dólares, a região que foi suporte em vários momentos importantes e agora virou resistência. Tá? Se ela era um suporte muito forte, agora ela vira uma resistência muito forte, o que impede o Bitcoin de continuar avançando, pelo menos é o que parece por enquanto, tá? E como se não bastasse, pessoal, a gente vê aqui todos os outros ativos que subiram muito nesse mesmo período também em região de resistência, tá? A gente vai aqui para o SP500, que acaba sendo um índice de referência aí para o Bitcoin, né? Para o mercado de criptomoedas. E o SP500 ali na região dos 4.150, 4.200 pontos, região de resistência também, tá? E a gente vê que é uma resistência forte. Essa região já foi suporte aqui em março de 2022, foi resistência em junho de 2022, foi resistência em agosto de 2022, resistência em dezembro de 2022, resistência em fevereiro de 2023 e agora o SP500 está aqui de novo nessa região, tá? Então tá tudo na resistência, o mercado já subiu bastante e no momento que ele não era para estar subindo, tá? Com as taxas de juros aí no nível recorde. E muitas pessoas não conseguem entender isso de jeito nenhum. Mas, gente, taxas de juros subindo é inversamente proporcional a mercados de ativos de risco, tá? Preços de ativos de risco. Isso quer dizer o seguinte, a tendência do mercado agora é perder valor, é desvalorização. E essa subida dos últimos tempos aí, ela não me parece algo muito sólido. Ah, mas subiu 100%. Sim, tá, mas é algo tão arriscado. Em vários momentos aqui no ano passado, várias pessoas acharam que o mercado ia subir muito, né? Acharam que o mercado ia voltar para 40, para 50 e não voltou, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado em bear market, porque a gente não sabe quando o mercado de fato vai retornar. E, na minha visão, com a taxa de juros nos Estados Unidos nesses níveis atuais aí de 5, e provavelmente vai ficar acima de 5 durante todo o ano de 2023, eu não consigo ver muito espaço aí para a gente ter subida de ativos de risco, tá? E galera, a gente tem que lembrar o seguinte, essa subida dos últimos dias aí, que não foi só no mercado de criptomoedas, foi em ativos de risco em geral ao redor do mundo, ela se deu principalmente porque o mercado estava apostando desde janeiro que o Banco Central dos Estados Unidos ia começar a cortar os juros ainda em 2023. Só que eles já deixaram bem claro que eles não vão fazer isso. E o mercado mesmo assim continua apostando. Aí teve a quebra dos bancos, aí que o mercado começou a achar mesmo que o Fed ia cortar os juros, né, para evitar um colapso. Mas não, tá?
o Fed continua a postura deles. Aparentemente as taxas de juros vão ficar altas nos Estados Unidos durante todo o ano de 2023, a não ser que a gente tenha um colapso de fato do sistema financeiro ou da economia. Aí pode ser que o Fed abaixe antes, tá? Mas enquanto não acontecer nada, meus amigos, eu não consigo ver espaço para eles manter as taxas de juros a um nível mais baixo do que o atual, porque a gente tem que lembrar que elas estão subindo por causa da inflação, e hoje, inclusive, veio um dado de inflação do Reino Unido, que surpreendeu negativamente o mercado, tá? Então a gente está vendo dados de inflação vindo ainda positivos no mundo desenvolvido. E outra coisa, galera, que atrapalha o combate à inflação é isso daqui, ó, o DXY, o índice da moeda dólar caindo, tá? A gente tem que lembrar que esse índice mede a força do dólar frente a uma cesta de moedas, e o dólar vem se desvalorizando desde outubro de 2022, tá? Vem caindo muito, galera. Essa desvalorização, ela é um problema, porque o Fed está tentando combater justamente a desvalorização do dólar, tá? Isso aqui, se continuar, se o DXY continuar caindo, continuar em níveis muito baixos, isso pode fazer com que, vamos dizer assim, a inflação comece a bater nos Estados Unidos novamente, tá? Porque muitas coisas são importadas. Se o dólar se desvaloriza, os americanos eles vão precisar de mais dólares para comprar a mesma coisa de produtos importados. E isso faz com que haja inflação, tá? Ah, Tainan, mas não vai ser do dia para a noite. Concordo, isso não vai aparecer no dado de semana que vem, não vai aparecer nos dados de inflação desse mês. Isso vai aparecer daqui a algum tempo, daqui a um mês, 2 meses, quando os estoques dos fornecedores, os estoques dos empresários americanos tiverem que ser renovados, desses produtos que são importados. Tá? E mesmo os produtos que não são importados, produtos que são produzidos nos Estados Unidos, acabam sendo vendidos para fora quando o preço está mais atrativo fora dos Estados Unidos. Tá? Se outros países estão com mais poder de compra, eles tendem a comprar dos Estados Unidos e o preço acaba se regulando e subindo nos Estados Unidos. Então, a gente tem essa questão que é a desvalorização do dólar que atrapalha o combate à inflação, na minha visão, tá? Eu acho que o DXY nesse nível aqui, com a taxa de juros indo para 5,25 no mês que vem, eu acho que não faz muito sentido, tá? Eu acho que isso aqui pode subir e DXY subindo enfraquece Bitcoin, enfraquece criptomoedas. E, pessoal, além do Bitcoin, que na minha visão está numa região de resistência, eu, pessoal, não consigo ver um padrão gráfico muito claro aqui, tá? A única coisa que eu consigo ver é essa resistência na região dos 30 mil dólares, que eu duvido que ele vai passar agora, tá? Tem que acontecer alguma coisa muito surreal aí para o Bitcoin conseguir continuar mantendo essa alta aqui, que já está, na minha visão, muito esticada. Outra moeda que, na minha visão, está numa situação complicada é a Ethereum. Ethereum está caindo aí em torno de 6% nesse dia, né? E, pessoal, o que está acontecendo aqui, galera? Ethereum na região de resistência igual o Bitcoin está, tá? Uma região clara aqui que já foi suporte e resistência em vários momentos, a região dos 2 mil dólares. E tá difícil para Ethereum passar dessa região, viu, galera? Tá muito difícil. A gente vê que ela tá batendo aqui nessa região, a gente vê que o volume de negociação ele vem caindo aí, demonstrando que ela tá subindo, mas a força está diminuindo. E, galera, essa subida nos últimos dias forte que a Ethereum teve, na minha visão, foram aí as corretoras, os market makers jogando o preço para cima para liquidar, tá? Porque a gente teve um evento, atualização, se eu não me engano, chama Xangai, que fez muitas pessoas apostando na queda, porque iriam ser liberados milhares de Ethereums, e as corretoras aproveitam essa liquidez, jogam o preço para cima para fazer esse pessoal perder, tá? Infelizmente, no mercado de criptomoedas tem muito disso. E aí, agora parece que a coisa tá voltando ao normal, né? Porque a gente tem que lembrar o seguinte, galera, vai ser despejado ao longo do tempo uma quantidade de Ethereums que estava presa desde 2020, tá? Eu não tô falando que a Ethereum nunca mais vai subir, gente, só estou falando que nesse contexto em que a gente tá de diminuição da liquidez, com a gente tendo um aumento da oferta de Ethereum no curto prazo, pelo menos ao longo de 2023, isso pode bater no preço dela, tá? Eu vejo facilmente a Ethereum voltando a testar a região de suporte ali dos 1.000 dólares, tá? Vejo facilmente a Ethereum voltando para aquela região. E nos últimos dias eu iniciei uma operação de trade na Ethereum, eu até compartilhei com vocês aqui na corretora PrimeXBT, mostrando, né? Tinha várias ordens aqui, tá? Eu tinha deixado
só para explicar para vocês o que eu tinha feito, como eu montei essa posição, deixei minha primeira ordem de entrada lá em $2.080, aqui no topo, né? E uma outra lá em $2.200 e meu stop ficou lá em $2.320, tá? A Ethereum foi lá, pegou minha primeira ordem, não pegou minha segunda ordem e meu alvo 1 ficou em $2.015, então ele ficou um pouco aqui nessa região. Bateu meu alvo 1, cancelei meu stop que estava lá, cancelei minha ordem de entrada, movi meu stop para o preço de entrada, não corro mais risco de perder, já realizei um terço, lucro está garantido. No pior dos cenários, eu saio da operação com lucro pequeno, tá? Meu alvo 2 fica lá em $1.830, então ele está um pouco aqui abaixo, nessa região de suporte aqui que a gente vê que foi suporte, e meu alvo 3 está em $1.550, essa outra região aqui também que a gente vê que foi suporte, tá? Então essa é a minha operação de short na Ethereum, em breve devo abrir uma outra posição de short no Bitcoin, aqui estava ontem, eu estava numa posição de short no Bitcoin aí há uns dias, só que essa posição ela foi estopada, mas sem prejuízo, tá? Eu desci meu stop para o preço de entrada, o Bitcoin bateu lá no meu stop e depois voltou a cair, mas faz parte, né? Pelo menos eu não perdi e estou aguardando aqui o mercado me dar uma boa oportunidade para montar uma posição de trade no Bitcoin. E galera, amanhã, tá? A gente vai ter aí a divulgação de dados macroeconômicos importantes. A gente não está tendo muitos dados macroeconômicos esses dias. Eu acho que o mais importante agora está sendo os balanços. A gente está na temporada de balanço, mas os dados macroeconômicos não deixam de ser importantes, tá? Amanhã, às 9h30 da manhã, nós vamos ter divulgação de pedidos iniciais de seguro-desemprego e índice de atividade industrial do FED da Filadélfia relativo ao mês de abril, tá? Dados aí importantes e também às 11 horas da manhã nós vamos ter vendas de casas usadas relativos ao mês de março, dado do setor imobiliário. Então, nesse horário aqui, 9h30 e 11 horas da manhã, podemos ter volatilidade se a gente tiver algum dado aí que vier fora da curva, tá? No mais, galera, é isso. Mercado segue em euforia, em ganância, as pessoas seguem achando aí que o mercado vai subir muito, né? Eu, particularmente, não sou mãe de Ná, não faço previsão do que vai acontecer. O que eu tento fazer é encaixar o meu gerenciamento de risco e encontrar oportunidades aí e tentando pegar os possíveis movimentos. E muita gente aí, às vezes, me xingando, né? Ah, você está operando contra a tendência. Eu estou operando contra a tendência, tá? Mas veja quantas das minhas operações deram stop comigo operando contra a tendência desde janeiro, tá? Podem ver que está funcionando, viu, pessoal? Então, pode ser que no momento minhas análises não estejam batendo, porque eu olho fundamentos macroeconômicos e o mercado, ultimamente, ele não tem respeitado nada. O mercado segue apostando que o Fed vai cortar os juros, que eu acho que não faz sentido. E nisso, eu estou operando contra a tendência aí já tem 3, 4 meses, tá? Mas mesmo assim, eu ainda estou conseguindo sair com a maior parte das operações no lucro, porque simplesmente eu tenho um bom gerenciamento de risco, tá? Análise gráfica é só a ponta do iceberg no mercado, pessoal. Gerenciamento de risco é mais importante do que a análise gráfica para você sobreviver no mercado, para você fazer trade. Muitas pessoas se desesperam quando vê o mercado indo contra a posição delas. Eu fico tranquilo, quando bate o meu stop eu fico tranquilo, porque eu já conheço o método que eu estou usando, eu já estou bem acostumado, eu me sinto seguro, eu não me sinto ansioso quando as coisas vão contra, tá? Porque já tem muitos anos, desde 2015 que eu estou brincando com isso daqui de fazer trade, tá? No mercado. Então, eu já tenho bastante experiência, eu já sei como é que é, eu consigo raciocinar, mesmo quando as coisas não estão indo da forma como eu gostaria. E eu entendo bem o mercado e agora eu estou aí num momento difícil do mercado, que é o mercado fazendo algo que, na minha visão, não faz muito sentido, mas o mercado nem sempre faz coisas que tem muito sentido, né, pessoal? Mas uma hora as coisas vão começar a andar, uma hora o mercado ele deve retornar para a tendência de baixo, eu acredito. Acredito que nesse ponto é que ele está um ponto ideal para ele começar a fazer isso aí nos próximos dias, tá? Começar a voltar. Ah, Tainan, você está falando dos 12 mil e aqueles 12 mil que você vivia falando. Galera, eu continuo defendendo os $12 mil, tá? Quando a gente traça aqui a resistência na região dos $30 mil, a gente vê que o Bitcoin rompeu para baixo um topo duplo, que é um padrão de reversão de tendência. Ele reverte aquela tendência de alta que foi iniciada lá em 2020 por uma tendência de baixa. Quando a gente faz a projeção desse topo duplo, a gente vê aqui que o alvo dele está na região dos $12 mil, tá? Ah, Tainan, mas não tem fundamento para isso. Então tá, vamos olhar a taxa de juros lá dos Estados Unidos. Está no maior nível aí desde 2009, tá? O Bitcoin nunca viu uma taxa de juros tão alta, nunca conviveu. Muitas bolhas foram criadas nesse período
de 2008 até agora, porque as taxas de juros estiveram sempre muito baixas, com o Fed, o Banco Central Americano, o Banco Central Europeu, injetando quantidades surreais de dinheiro nas economias. Só que agora a gente está tendo um choque de realidade. E os custos disso, eles não vêm, não aparecem de uma hora para outra. Tá? Eles vão aparecendo aos poucos, só que muitas vezes pode ser surpresa. Por isso que eu acho que o mercado de cripto agora ele está perigoso. Eu acho que muita gente está dando como vencido o fato de o Bitcoin ter batido os 30 mil dólares, só que eu acho que eles estão ignorando o que está por trás desse movimento. É uma aposta arriscada do mercado, é uma aposta do mercado em algo que até agora não se confirmou. Tá? O mercado está apostando, como se estivesse no cassino. Não tem nenhum fundamento isso aqui. Eu vejo probabilidade nos 12 mil dólares. Se não for, eu acredito que os meus métodos de gerenciamento de risco não vão me deixar perder mais do que eu gostaria. E é isso aí, pessoal. No mais, desejo a todos uma ótima quarta-feira, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!